Pessoal, vamos lá então agora com a parte mais prática aqui. Olha só, você já tem lá a lista das disciplinas. Então você vai pegar a primeira disciplina lá, como é que você vai estudar ela? Então agora nós vamos aprender o método ERA, estudar, revisar e aplicar. Então vamos lá, o que é isso, gente? Olha só. Primeira coisa, quando você vai estudar, você tem que ter uma disciplina, né? Primeira coisa, você vai estudar a disciplina, depois você vai revisar e depois você vai aplicar. O que é isso? Quando você está estudando, o seu principal foco é entender e compreender o conteúdo, tá? Quando você vai revisar, o seu principal foco é memorizar aquele conteúdo. E quando você vai aplicar, o seu foco é aprender a acertar a questão, tá? Então as ações que você vai fazer aqui são diferentes da daqui, que são diferentes da daqui, tá? Então nós vamos destrinchar cada uma dessas, tá? Tem um professor chamado professor Pierre, ele é bem famoso aí na parte de andragogia, neurociência. Ele fala que na aula você entende, sozinho você aprende. Então olha só, quando você está estudando aqui, né? Quando você está nessa fase, você está entendendo, compreendendo. E quando você está revisando e aplicando, é a hora que você realmente aprende, né? Então olha só, gente, uma outra forma de explicar aqui para ficar bem claro. Primeiro tem a informação. Você tem que lidar com a informação, você tem que entender, compreender ela, mastigar ela. Depois essa informação, ela precisa entrar para a sua cabeça para virar conhecimento. Depois que ela vira conhecimento, você tem que desenvolver a habilidade para ela virar sabedoria, para você saber fazer questão de prova, tá bom? Então é esse o método ERA que nós vamos entrar agora na etapa de estudar, tá bom? Então vamos lá, etapa 1, estudar. Como é que a gente vai estudar? Então olha só, gente, primeira coisa, vou entender o objetivo. Entender é saber que existe e ver sentido naquilo. Então você está assistindo a aula, você está vendo aquilo ali, você está entendendo, tá? Mas você não consegue correlacionar aquilo com nada, tá? Você está vendo o sentido do que o cara está falando. Agora você precisa também compreender. Muita gente para no entendimento, aí não lembra mais nada, não consegue resolver questão, não consegue fazer nada. Você também tem que passar para a etapa de compreender, ela é mais aprofundada. Olha só, você desenvolve a capacidade de pensar com aquela informação e correlacionar com outros assuntos, entendeu? Então é diferente entender e compreender. Muita gente só fica no entender, você tem que passar para o compreender. Como é que nós vamos fazer isso, né? Como entender e compreender o conteúdo? Olha só o que eu vou sugerir para você fazer. Primeira coisa que você vai fazer, você pode pegar questões de fixação daquela aula para fazer, tá? Se você ainda não está achando aí na sua disciplina, é porque a gente está fazendo, está liberando. Mas provavelmente você já vai ver muita disciplina aí, daqui a pouco está completo. Então uma opção que você tem é você primeiro pegar essas questões, fazer uma leitura rápida delas antes de assistir a videoaula, tá? Ou então você pode ler os slides antes, leitura rápida. Qual que é o efeito disso, tá? É como se fosse aprendendo em cascata, é uma forma mais eficiente de você aprender. Você vai pegar aqui uns 15%, uns 10%, 20% no muito, tá? Só que isso aqui vai te atiçar a curiosidade e vai passar mais rápido pela aula. Quando você for assistir a aula, você já sabe coisas básicas, então flui muito melhor. Por exemplo, você chegou ali e pegou o programa de Pensebet, né? Você foi passando o olho e você entendeu, ó, primeiro fala de brucelose, depois fala de tuberculose, então são essas duas doenças principais, a brucelose tem a brucela aborto, olha só aqui no programa, tem vacina para brucelose, será que tuberculose tem vacina também? Bababá. Então você tem uma visão geral, é leitura rápida, tá? Não é para você ficar entendendo mais, é leitura rápida. Aí na hora que você for assistir a videoaula, já é menos coisa para você absorver, você aproveita muito mais a aula, tá? E na aula você vai entender e compreender o que é mais relevante de forma otimizada e rápida, tá? Porque você já tem esse pré-conhecimento aqui, tá bom? Então na videoaula você foi lá e já saltou aí para uns 50%. Esses números são completamente hipotéticos, inventados, é só para entender o raciocínio que você vai construindo aquela absorção, tá bom? Aí olha só, quando você está assistindo videoaula ou lendo PDF, a gente não falou que isso é metodologia passiva? A gente precisa transformar ela em ativa. Então o que a gente vai fazer aqui também? A gente vai reler, a gente vai questionar, vai duvidar, produzindo material de revisão. Na hora que você for produzir o material de revisão, naturalmente você vai reler o slide, você vai ter que pensar, refletir, você vai aprofundar a compreensão do assunto. Isso faz muita diferença, tá bom? Beleza, passado isso aqui, o que você vai fazer depois? Questão de fixação e revisão do material de revisão. Você lembra lá da curva de esquecimento? Quando você está fazendo isso aqui, você acabou de assistir a videoaula e está fazendo isso aqui,
Lembra daquela primeira revisão que você faz até no mesmo dia? Lembra daquela do dia seguinte? Nem sempre vai coincidir no mesmo dia ou no dia seguinte, mas vai ficar muito próximo, tá? Aquilo lá foi um experimento, não foi feito por um estudo de concurso, onde você tem um monte de matéria fazendo ao mesmo tempo. Mas você vê que aqui está muito próximo, né? Então aqui você vai saber questão de fixação e revisar o material que você produziu, que é o flashcard, mapa mental, fichamento, seja lá qual deles você fez, tá? Normalmente você faz de todos um pouco. Feito isso, essas questões de fixação são as mesmas que você fez antes, tá? Agora, no final, você pode fazer o quê? Ler a lei seca, né? Então, ao ler a lei seca, você também vai produzir o material de revisão, porque pode ser que você leia alguma coisa aqui que você não tinha pegado aqui, ou que complementa aqui, então você produz também o material de revisão. Então veja só, você está sempre produzindo o seu material de revisão, porque depois você não vai assistir mais videoaula, você não vai mais ler a lei seca, você não vai ter tempo para isso, e você não precisa disso, porque a forma mais eficiente de você memorizar aquilo tudo é o que está no seu material de revisão. Naturalmente vem, nossa, Diogo, mas meu material de revisão então vai ter tudo. Não vai ter tudo, nós vamos falar disso aí mais para frente, tá bom? O que você precisa entender então é as etapas. Vou começar a estudar agora. Primeira coisa a fazer, ou uma leitura rápida do slide antes, ou as questões de fixação. Depois você assiste a videoaula. Enquanto você assiste a videoaula, você pode fazer junto, reler o slide e produzir o material de revisão. Feito isso, você vai fazer questão de fixação, material de revisão e depois a lei seca. Aí vem a seguinte pergunta, estudar assim para todas as disciplinas? Olha só, você não precisa estudar assim para todas as disciplinas. O que você vai fazer? Você tem que trabalhar com estratégia, né? Então, olha só, uma disciplina de altíssima relevância, que você sabe assim, nossa, isso é muito importante eu saber, você pode fazer todas essas etapas. Mas uma de média relevância, por exemplo, talvez você fale o seguinte, não, essa eu vou direto assistir a videoaula, faço aqui minha releitura do PDF, produzo meu material e faço a questão de fixação. Nem a lei seca eu vou ler, tá? Agora, se é uma disciplina de baixa relevância, às vezes você vai falar o seguinte, vou só assistir a aula e fazer a questão de fixação. O resto eu não vou nem fazer. Ou então, vou só fazer a questão de fixação. Ah, é de baixa relevância? Tá bom, a chance de cair é pequena, eu tô com pressa, vou focar nas outras, né? Ou então, na baixa relevância, você vai fazer o seguinte, eu não vou nem estudar essa. É uma opção também, depende da sua estratégia. Porque a gente já viu em estudos aí que o que mais cai já te garante uns 80% da prova, né? Então, às vezes, nem vale a pena você estudar realmente uma disciplina de baixa relevância, tá? Então, você tem essa flexibilidade. Eu vou passar para vocês uma ferramenta que vocês vão imprimir, que é mais ou menos esse quadrinho, onde você vai colocar o nome de todas as disciplinas na ordem de prioridade e você vai marcar o que você vai fazer em cada uma, tá? Sabendo que, se você fizer mais, você vai ter um entendimento e uma compreensão maior, para você é melhor. Mas a gente sabe que o tempo está aí, a gente tem que andar rápido e, às vezes, a gente vai pegar disciplinas menos relevantes e colocar menos foco nelas, né? Então, as disciplinas básicas, por exemplo, já não vai fazer sentido você fazer questão de fixação. Você já vai direto para a videoaula, vai rever o slide aqui, o PDF, né? E fazer seu material de revisão. E, em vez de fazer questão de fixação, você vai começar a fazer questão de concurso. Por quê? Disciplina básica tem uma pancada de questão de concurso, né? Tem muitas. Então, você estudou crase, você vai fazer um monte de questão de crase, né? E sempre com material de revisão, beleza? Não tem lei seca, né? Exceto direito, mas eu acho que não vai fazer muito sentido vocês ficarem estudando direito em lei seca, não, tá? Não vale o esforço, né? Então, vamos para a prática? Eu falei com vocês daquele material que vai ter para vocês lá. Olha só, isso aí está no material, é só você baixar, você vai escrever aqui a ordem das disciplinas que você quer estudar. Eu sugiro que você imprima, tá? No final da aula você vai imprimir, eu vou te sugerir, imprima. Você vai imprimir a sua agenda de estudo, o seu ciclo de estudo. Aí do lado você vai colocar essa aqui, que é a etapa de estudo, com as disciplinas, e você vai marcando, e do lado a de revisão, tá? Então, olha só, muito simples, estou repetindo o que estava lá. Eu vou escrever aqui as disciplinas e vou falar, pô, questão de fixação ou lei slide em relação ao apêndice rebete. Pô, vou fazer. Aí eu fiz, marquei. Assisti a videoaula, marquei. Reli o slide, fiz o material de revisão, marquei. Questão de fixação, marquei. Então essa aqui eu acabei a etapa de estudar. Eu não volto na etapa de estudar,
Porque essa disciplina aqui agora eu só vou trabalhar nela na revisão e na aplicação, tá bom? Mesma coisa para as outras disciplinas. Aí, por exemplo, PNCRH eu decidi não fazer questão de fixação e nem ler o slide, eu já decidi vir direto. Então, você vai montando aqui sua estratégia, o que você adapta, o que você acha que faz sentido para você, tá? Conforme o tempo que você tem e a facilidade e dificuldade que você tem naquela disciplina. Beleza? Bom, tranquilo. Eu estou falando de material de revisão e eu sei que muita gente ainda não conhece. Isso é um conteúdo lá dentro de técnica de estudo. Mas eu vou dar só uma pequena prévia aqui para vocês não ficarem boiando muito, tá? Ó, indicação de uso. Quando você quer decorar alguma coisa, o mais indicado é o flashcard. O que é o flashcard? Você pega uma ficha pautada, pequenininha. De um lado você escreve afirmativas ou perguntas como se fosse uma questão, né? Você lê um artigo lá, tem que decorar isso. Você vem cá e escreve. Só que você escreve como se fosse uma questão. Pode ser de VOF ou uma questão de marcar. Eu gosto de VOF porque rende mais, tá? Aí você vai lá e, por exemplo, faz uma alternativa errada. Atrás você coloca a resposta certa. Aí você vai pegar uma pasta daquela disciplina, vamos supor que é PNCBET, você vai pegar os flashcards lá, numerar direitinho, né? 1, 2, 3, porque vão ser vários flashcards, coloca lá. O dia que você for revisar, você pega aqueles flashcards, lê a pergunta. Se você não sabe a resposta, você confere atrás. E vai trocando e rapidinho você revisa o conteúdo. É muito eficiente mesmo, tá? Então, olha só, quando você está fazendo a questão do flashcard, está te obrigando a aprofundar no estudo. Não basta entender, você tem que compreender. Você vai correlacionar. Pô, a temperatura de pasteurização do leite rápida é 72, 75 graus por tantos segundos. Aí tem a lenta, tem o HT. Pô, vou fazer uma afirmativa juntando isso tudo aqui. Aí você muda umas coisinhas, coloca umas pegadinhas. Quando você está fazendo isso, você já está compreendendo um nível muito mais profundo. Você já está até memorizando. Quando você for revisar, aí que você vai aprender mesmo, porque vai estar tudo ali correlacionado, tá bom? Aí outra coisa para você decorar são as fichas, onde você faz ficha de desenho, tá? Então, no curso de técnico de estudo você vai ver também, tem várias formas de você desenhar para você memorizar o que você quer, tá? E tem história que você pode montar para decorar algumas palavras. Por exemplo, doença de notificação obrigatória é ótimo, a técnica de história. É uma história mesmo, você conta e vai colocando o nome das doenças de uma forma lúdica e no final você decorou as doenças todas, tá? Mas isso aí é mais para frente. É só para você entender que quando você quer decorar, você pode usar essas 3 metodologias. E quando você quer alguma coisa mais relacionada a compreender, né, a esquematizar, tem o mapa mental. O mapa mental, você vai colocar ali, muitas vezes, alguma coisa que deriva a outra, né, e vai correlacionando. Aí você pode usar símbolo, desenho, você pode usar uma palavra-chave, você não vai escrever um texto, né? Isso não é material para revisão, senão você está estudando de novo. Material de revisão é palavra-chave, é desenho, é símbolo. Só que tem gente que tem dificuldade em desenhar e etc. Então o que você pode fazer? O fichamento, que é ótimo. O fichamento, ele é escrito, tá? Ele não precisa desenhar, ele já é um pouco mais escrito, só que ele é escrito em tópicos, tá? Então ele fica mais fácil aí para quem tem dificuldade, ele é mais rápido de fazer. Mas aí vocês vão aprender melhor lá em técnica de estudo, tá bom? Então quando eu falo material de revisão, eu tô falando disso aí, beleza? Ó, e tem uma questão que é o seguinte, tem que tomar cuidado com o material de revisão, porque se anotar em excesso, você vai gastar muito tempo, né? E não consegue revisar tudo, porque você gasta muito tempo para fazer e gasta muito tempo para revisar. Imagina daqui a um mês, quanto de conteúdo você tem para revisar, se você escrever demais. Você não vai dar conta de revisar, aí você esquece, aí é a pior coisa que você faz, tá? Tem que entender que estudar para concurso é isso, você tem que otimizar. Só que se você anotar pouco demais, você não vai memorizar o que pode ser cobrado na prova. Então, isso aqui, gente, é um exercício, tá? Então, eu vou dar umas dicas aqui para você. O que você deve colocar no material de revisão? Eu achava que isso era diferente. Quando você sentir, sabe quando você lê uma coisa? Nossa, eu imaginava uma coisa completamente diferente. É um indicativo de você colocar no seu material de revisão. Isso eu não saberia. Nossa, isso aqui para mim é uma baita novidade. Nossa, está diferente demais. Ou é uma coisa que você fala assim, preciso decorar. Ah, a temperatura é de 72 a 75 graus. Tem que decorar. Então, vai para lá. Material de revisão. Quando é decoreba, lembrando, por exemplo, que flashcard é uma ótima opção. Preciso entender para conseguir responder. Então, às vezes, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Aí você precisa entender melhor, você monta um mapa mental ali. Então, isso vai para o seu material de revisão. E o que não vai para o seu material de revisão? Por exemplo,
você já sabe. O que você já sabe, você não coloca no material de revisão. E também o que você compreendeu bem e é lógico para você, não precisa decorar. Então isso também não vai. Você já sabe, você já compreendeu, para você aquilo ali é muito lógico, então não coloca, porque senão você vai ficar com um material de revisão enorme. E não é esse o objetivo, senão você não vai conseguir revisar. Beleza? Bom, quando essa etapa de estudo ela não é bem feita, o que a gente escuta? Não estou entendendo nada. Está tudo confuso na minha cabeça. Não lembro de nada que eu acabei de estudar. Isso tudo são sintomas de quem não fez uma etapa de estudo boa. Se isso acontece com você, presta bem atenção naquelas etapas que eu falei para você fazer, tá bom? Porque a sua etapa de estudo não está boa. E se a sua etapa de estudo não é boa, ela compromete a memorização, que compromete a aplicação. Lembra disso, tá bom? Então capricha nessa parte aí, beleza? Pessoal, então essa primeira etapa aí de estudo é isso que eu tinha para falar. No finalzinho a gente vai fazer um resumo dela, tá? Mas, por enquanto, é isso que eu tinha para falar. Então avalie a aula aí e daqui a pouco nós vamos para a segunda etapa. Valeu!